Mas o negócio é o seguinte, com relação ao Gabigol, enquanto havia a possibilidade dele talvez ir para algum clube aí de segundo escalão na Europa, eu acho que o Flamengo não tinha que se preocupar, porque não dava realmente para bater de frente. Agora, pintando um Chelsea na vida do Gabigol, já é uma disputa aí mais complicada, Pascoal, porque por mais que o Chelsea hoje não esteja brigando na liderança do campeonato inglês, você tem ali o Liverpool disparado, né, você tem Leicester atrás, você tem o City atrás e o Chelsea, acho que se eu não estou engano, acho que o Chelsea é o quarto. Campeonato? O Chelsea acho que é o quarto e o Manchester acho que é o quinto. Mas então briga por jogar. Quarto colocado. Briga por jogar. Então, mas ô Pascoal, é a Champions League. O Chelsea já está garantindo a Champions League. Quem vai para a Europa League é o Manchester e o Tottenham tá fora aí, porque foi incompetente na temporada. Por enquanto, né? Sim, por enquanto. Do jeito que a coisa tá. No meio da tabela. O campeonato não briga, mas de acordo com o que tá a tabela hoje. Hoje ele é o quarto colocado. Sim. Mas aí, mas agora o Chelsea pode investir, porque o Chelsea foi punido pela FIFA. Sim. Passou um tempão só podendo colocar jogadores revelados na base, não podia contratar por conta daquelas contratações do mercado na África de jogadores com menos de 18 anos. Sim. Então teve aquele auê lá. Então, mas ô Pascoal, mas dinheiro não vai faltar, dinheiro não falta lá no Chelsea. Não falta, óbvio. Mas agora ficou guardando dinheiro que não podia gastar. Não, e ainda vendeu quem? O Hazard? Tem o dinheiro do Hazard lá ainda que não usou. Sim. E a concorrência do Gabigol ali, se ele for de fato pro Chelsea, aí é com o Abraham, que tem feito gols aí, etc. Artilheiro da equipe. Então, mas aí que tá. Chega o Gabigol, é pra ser titular, gente. Não. Opa. O time tá montado. O Gabigol, ele não iria para um Chelsea. E o Abraham hoje... Sabendo a possibilidade de ficar no banco. É muito mais vantagem ele continuar num Flamengo sendo do titular absoluto aí e sendo vacinado pela torcida todos os jogos. Pesa, mano. Mas é que tá, é o que eu tô falando, Pascoal. O Gabigol, se ele aceita uma proposta de qualquer clube europeu, ele não vai para querer ficar no banco. Ainda mais o Abraham, ele tem acho que 21, 22 anos. Ele é moleque, garoto. Ele é jovem, mas o momento dele é espetacular. Mas se você contrata o Gabigol, é pra colocá-lo de titular, gente. Não sei. O Gabigol hoje, com o status que ele tá, não acho ele já chega numa equipe. Ele tem status aqui. Vem a situação do Gabriel Jesus. Gabriel Jesus entra todo jogo, faz gol. O treinador... Aqui não, o time tá montado e o Abraham tá na seleção inglesa. Gente, o Gabigol, ele vai pra Eurocopa. Mas pera lá, o Gabigol, ele custaria hoje, pra qualquer clube que queira contratá-lo, pelo que a Inter tá pedindo aí, de acordo com o que ele fez ainda na final da Libertadores, aquele preço de 23 milhões que o Flamengo estava tentando aí já não existe mais. O Flamengo falou que não são 23, então, são 16. O Marcos Braz, ele disse isso, Pascoal, mas está na cara que um jogador, quando chega realmente no patamar que o Gabigol chegou na final da Libertadores, fazendo os gols que ele fez, sim, o valor já não é mais o mesmo, se ele Pascoal. já tem uma situação conversada com o Milan, já tem uma situação conversada com a Inter de Milão, os caras também não vão voltar atrás do conversar. Pascoal, quantas vezes no futebol você já viu coisas voltarem atrás, Pascoal? O que custava, por exemplo, uma blusa, Pascoal, você negociou o preço dela em fevereiro. Quero comprar essa blusa em fevereiro. Comprar uma jaqueta em julho é uma coisa, se você for comprar em fevereiro é outra. Mas é óbvio, Pascoal. Você chega lá, conversa, essa blusa aí em março. Isso é comércio normal. Pascoal, o jogador de futebol, Pascoal, ele é tão... Clube de futebol, Pascoal, é ganancioso. Se chegar uma proposta aí superior à do Flamengo na mesa do cara da Inter, o cara vai vender pro cara que pagou mais, Pascoal. Para de pensar que você tá no céu. Ô, Pascoal, isso aqui é o futebol, um canibalismo absurdo. Não é, mano, tô dizendo pra você, eu acho que inclusive até pro próprio Gabigol, Pascoal, o poder de sedução aí, inclusive a economia inglesa, é muito superior à economia brasileira. O que o Chelsea pode oferecer em termos financeiros pro Gabigol, por mais que o Flamengo tente equiparar, mas se o Chelsea forçar a barra, não consegue pagar, Pascoal. Quanto que esses caras ganham no futebol inglês? Pega a arrecadação de cada jogador no ano. Não tem comparação. Não dá pra comparar, não tem comparação. Pascoal. Não tem comparação. A minha única coisa, se eu chegar pra você e falar, mano, eu vou te dar essa caneca aqui, vou te vender essa caneca aqui, ela custa X. Daqui a 2 meses você volta, eu tenho que levar em consideração. Mas, Pascoal, infelizmente a palavra no futebol você sabe que não vale. Muitas vezes o que está assinado já não é cumprido, imagina uma palavra. Por exemplo, Facincani, quantas vezes você já prometeu dar alguma coisa e depois você se arrependeu? Não, prometi dar nada aqui, amigão. Aqui não se promete nada. Se promete nada. Não. Ninguém. Não, mas no futebol, gente, esse verbo aqui não se conjuga. Não, mas no futebol as coisas funcionam dessa forma. Se pintar uma proposta, por exemplo, de um outro clube europeu, fazendo uma proposta pesada diante do Gabigol, por mais que ele tenha que a Inter tenha combinado alguma coisa com o Flamengo, Pascoal, eles podem até consultar, falar, Flamengo, o negócio é o seguinte, aquele valor que a gente tinha combinado, mas pintou a proposta do Chelsea, custa isso. Você tem que analisar a ambição do jogador. O Chelsea é um clube que pesa, na minha opinião. Agora, você jogar em outro time, com que os nomes estão no West Ham,
Peraí, né? Não, mas aí é sair do segunda Flamengo linha, para Pascoal. jogar no West Ham. Não, mas é segunda linha. Quando você fala mas de Chelsea, olha, você tá o falando Flamengo- primeira o Flamengo linha. já- Fala do Chelsea Chelsea, não é você segunda sobe linha. o Chelsea não é. Chelsea O Flamengo já se entendeu. Então, Chelsea é outra Não. história. Você está O elevando Flamengo o seu já se nível. entendeu com a Inter de Milão, tá certo? Num outro momento, sim. Sim. Mas O Mano acha que depende aquilo que mais estava agora. acordado não vale Porque agora. se o Gabigol pegar agora o telefone e ligar pro Marcos Braz, se eu quero ficar, o Flamengo compra o jogador amanhã, não compra? Compra. O problema hoje, na Mas verdade... não tem um passe estipulado, Flavinho. Não, esse é o eu problema. sei, mas já negociou com a Inter. O problema do... Então, negociou sem ter uma outra proposta de um outro clube Não, europeu ok, na mão. ok. Agora, tendo uma proposta do Chelsea, talvez aquele valor que não tinha sei sido se- negociado com o Flamengo ok, já não valha mais. Você tem razão, Eu mas não acho que- isso só está acontecendo porque o Gabriel está demorando para tomar uma decisão. Mas eu acho que o Gabriel tá certo. Você acha? Claro que ele tá certo. O senhor acha, seu Pascoal? Ele tá Mas por super que você acha valorizado que no o jogador mercado. brasileiro tá certo? Claro, Sempre acha o Flamengo que fez a coisa Quando certa. era o Rueda, estava errado porque era um desgraçado, porque tá aí enrolando o Flamengo. Eu vou contar. Vai tá desprezando. Eu não acho que o Gabriel esteja com tanta força pra querer ficar com Não, meu senhor. Como o Gabriel não tá com força? Pra querer ficar? Ué, fez os 2 gols da Libertadores. Mas o cara que decidiu tudo a favor do Flamengo, Pascoal, Pascoal. ele Quem que se tem força? valorizou. Sou eu? Ele se valorizou Você tá ao louco? ponto de achar que ele agora pode querer Ele jogar tem na Europa de mercado. novo. Por Você isso acha que mesmo. os caras não estão ligando pra ele Por na isso Europa? mesmo. Os Por isso empresários não estão mesmo. ligando. Ele Ó, está vem querendo jogar ver aqui, uma vem coisa. jogar aqui. Exatamente. Claro que Ele sim. está vendo coisas mais Então ele tá sedutoras do que super ficar no Brasil. valorizado no Mas então, a mercado. questão vendo não é mais só você coisas. acertar com a Inter, gente. Hã? A questão não é só você acertar com a Inter. Eu não acho Quando que ele você vai tenha renovar o essa contrato força com o pra permanecer jogador, por você, aqui, não. fora o fato de negociar com Não tá, o clube que pertence ali, talvez o Gabigol, você tem que seduzir o jogador com relação Pelo à proposta salarial. Tem uma série de fatores aí, Pascoal, que quando entra um clube top da Europa, brigar com um time de segundo Eu escalão acho da que Europa você- já é concordo complicado. com o Mano. Agora, se time o top, Chelsea- primeiro escalão, tem Se o como. Chelsea entrar na jogada, aí tem eu como. quero, é difícil. Tem Flamengo, como, é difícil. tem como segurar. Não é impossível, não é impossível. Mas eu acho difícil. Espera, só Porque outra coisa, pô, é jogar na Premier League, Claro. que é uma tentação, né, para É, o clube de jogador. É o ponta, melhor né? campeonato do planeta. O Chelsea. É jogar Champions. Jogar Champions. É jogar no Pô, Chelsea que daqui a pouco vai começar a comprar E outra jogador coisa, de novo. é mais uma chance liberado para ele agora. mostrar para os críticos que ele pode jogar na Europa. Europa, Não exatamente. sei, pode ser que de repente ele pense ao contrário. Ele fala, É um técnico quero ficar novo. no Flamengo, Não, e já tem os adoro o Rio de brasileiros ali Janeiro. também, né? e Tem o Jorginho, tem o William, quem mais? Tem o Emerson. o Emerson, o Palmieri, o Emerson vai estar... Ah, não. O Emerson tá lá. Só uma outra coisa. Não, o time é bom. O time do, e é uma o molecada. time do, O time, sim, pode não ir pra vou. Juventus. Você tem o Mount, que é bom jogador hoje da seleção inglesa. O Abraham é um garoto. O Pulisic, que foi contratado a peso de ouro do Dortmund, está Pascoal jogando gosta muita muito bola dele. por lá. Joga nada. Enfim, você tem um time hoje que é muito renovado e com possibilidade de, no ano que vem, começar a voltar a bater de frente com o Liverpool, com o City, enfim, com o próprio Tottenham. Tá Você acha que o Gabriel não está super valorizado? Claro que sim, ao ponto dele receber tanta sondagem que a força que ele tem feito para permanecer no Flamengo é menor do que o interesse que ele tem de voltar para a Europa. Vou fazer Ele responde o Elinho aqui, Ele chegou a um ponto que, assim, hoje eu posso querer voltar para a Europa com moral, Claro. que eu não tive há 2, 3 Contrato dele anos. terminou com o Flamengo? Terminou. Então pronto. Mas eu faço assim, responde o Elinho Carlos aqui, Elinho Carlos Pereira. Ele fala assim, ó, vocês preocupados com o Gabigol. Se ficar, ótimo. Se não, obrigado por tudo e seja feliz. O Flamengo tem dinheiro e vai lá no River e pega o Borré. Ou escolhe outro atacante bom e que tenha talvez Eu mais não nome que o descartaria Gabigol. o E aí? nome do Pedro, hein? Eu já falei isso há O bom tempo. Flamengo, Tirar o Borré do River ali é o caro. Flamengo tem muito carinho pelo Pedro. Muita gente lá dentro do Flamengo, O Flamengo quer ofereceu o Pedro. 12 milhões de euros pelo Pedro jogando no Fluminense. Mas é o seguinte, eu acho o Pedro diferente do Gabigol. Claro que é. Na característica, o Gabigol Pedro é muito, centroavante. é de muito mais movimentação e o Pedro pode chegar e fazer 150 gols, mas eu acho que muda um pouco a característica de um ataque que deu muito certo no Flamengo. Pediu um avançado, né? Ele pediu um avançado, mas com o dinamismo do Gabigol. Não, Ele quer um centroavante. Ele pediu, além do jogador para o lugar do Gabigol, ele quer um centroavante. Eu acho que se o Pedro O cara chega dentro no da área. Flamengo, Pascoal, o cara cai como uma Vai na minha. O cara tem que ser muito ruim para jogar no ataque do Flamengo e não conseguir encher ali uma Eu acho o sacola de Pedro gols. bom jogador, mas eu não acho assim. Eu acho o Pedro um jogadoraço, cara. eu O acho Fluminense, jogadoraço. o Fluminense manco daquele jogador. jeito. Ah, como é que se destacou, cara? Você gosta do Pedro? Não, eu acho ele um bom jogador. Ele é bom jogador, Acho mas ele não é bom esse jogador. cara que vocês estão... Mas entre o Gabriel e ele não tem a menor Não, o comparação. Gabigol hoje é um dá, jogador não que está dá. mais pronto. Inclusive, eu também acho Não, eu mais acho técnico que o Pedro. Mas o Pedro é um jogadoraço sim, também. O Pedro é um jogador que se movimenta bem ali na frente.
sabe ocupar os espaços, mas ele não tem a velocidade do Gabriel. Não tem, exato. Não tem o repertório. Mas eu acho que ele é mais matador do Ele não Gabigol. tem o repertório. Ah, não sei. Não, acho que não ele é mais matador. não acho. Gabriel, 2 anos seguidos, artilheiro do Campeonato Exato. Brasileiro. Então, mas é pelo que amor de tá. Deus. Num esquadrão chamado Flamengo. No Santos ele também No foi Santos ali. ele foi tudo Mas bem. Tinha era lá, um ataque- tinha o Rodrigo, o Bruno Acho que o Pedro é bom Henrique, jogador, Carlos mas Santos. Era uma panela, né? Sim, Uma panela. era um time bom, mas mal treinado. Sim, mas mal treinado. do meio campo pra frente ali a galera resolvia. Ok, mas era mal treinado. Ele é um jogador que faz gol, gente. Mas eu acho que se o Pedro Tanto o chega a apelido 100% dele é Gabigol. fisicamente, mas se o Pedro chega a 100% fisicamente no Flamengo hoje, eu acho que ele Pedro tem não tá jogando, né? Então, aí que tá, esse é o problema. Até ele conseguir readquirir uma forma física ideal, pode demorar um certo tempo. Porém, Pascoal, pela qualidade que ele tem, se ele joga num time arrumado como é o Flamengo, ele também briga pela artilharia fácil. É o Pedro contra a Rapa. Eu gosto assim, do, me gosto do preocupa Pedro, pra muito. mim. Eu gosto do Pedro. Eu gosto, mas eu não acho que esteja à altura, não, o do Gabriel. A saída do Gabriel, Não, é bom pra lembrar mim, que o teria de... Mr. Jorge pediu um avançado. Ele quer um ele atacante, sempre pediu esse jogador. Um avançado, um centroavante. Aí o Gabriel chegou e arrebentou. Sim. Eu acho que a impressão que me dá é que o Jorge Jesus não esperava que o Gabriel fosse jogar o que jogou. Até porque ele tinha Ele chegou e pediu, ele pediu esse jogador. E ele tinha informações do pessoal do Benfica, sabia? Sim, ele estava lá, ele viu muita surpresa. coisa. Mas o próprio Gabigol, ele nunca foi centroavante, né? Ele jogava aberto, é que ele foi colocado naquela função e se deu bem. Mas o Pedro, ele já é um centroavante nato, né? Aquele centroavante Eu característico. acho ele bom jogador. Eu acho bom. Acho que ele vai, esse cara, o Pedro acho vai, bom. O problema é que o qualquer Pedro custou 11 milhões de euros que foram pagos para o Fluminense. O Flamengo queria pagar 12 e o Fluminense preferiu vendê-lo Pra fora. Para fora do que Eu acho que Mercado. qualquer jogador que vier pro lugar do Gabriel vai sofrer com as comparações. Isso é inevitável, né? O Gabriel, a essa altura, já tinha feito não sei quantos gols no campeonato, na temporada, não sei o que e tal. O Gabriel, as pessoas precisam entender que foi um pouco também fora da curva esse ano. O Flamengo foi todo fora da curva, né? Eu não sei se o Pedro é esse jogador. Mas que ele é bom jogador, Se tiver a chance de... Ele estava convocado para a seleção. Ele estava convocado para a seleção e teve a lesão, aquela lesão, e não pôde ir para a seleção brasileira principal, lesão no joelho. Eu gosto do Pedro, mas eu acho que o Pedro é o avançado que o treinador pediu. Pascoal. Porque ele conta com o Gabriel, é um a mais, entendeu? Né? Não é plus a mais, é um a mais, entendeu? Claro. É um Bem jogador já a fala. mais. Mas é melhor Você não fala contar. pros a Não, mais? bem já fala. Bem já fala? Bem já fala. Quem que fala? Pascoal, Quem que fala, mano? Quem que fala? Benjamin, né? Pascoal, a gente tem que Esse entender é um uma prego. coisa. O que o Flamengo quer em Abraço pro relação Benja aí. a esse atacante? Que é um cara pontual para chegar e resolver ou que é um cara para futuro? O Pedro pode ser um jogador para futuro. Não acho que agora Pedro seja tem um o quê? cara 20 anos agora? Ele é para futuro, né? Então é um investimento que o Flamengo faria ou tentaria por empréstimo para numa compra futura. Eu acho que assim, se o Flamengo quer um cara já de imediato para chegar Dedé. Não é o Dedé, idiota. Eu acho que é É o Dedé, é isso? Não é o Dedé. Pode ser pra zaga. Qual é o Mas, assim, centroavante que Você está no comando do programa hoje. o Flamengo- Um componente do programa pode chamar outro de idiota? Ele Não, isso falou. é com gentileza, né? Cortesia pode. Foi com carinho. A delicadeza. uma licença poética. Eu estou me referindo ao anão. carinho, é isso. Eu estou me referindo ao anão. Escuta, pode falar você. Ó. Você acha que quem tem que ser o centroavante? Ele quer dois, ele quer um, agora serão dois. Um ele queria um centroavante. Então, é aquilo agora que eu tô te falando, um pro lugar Pascoal. do Gabigol e um É aquilo centroavante. que eu estou te falando, Pascoal. Vamos lá. Se o Flamengo quer alguém de futuro, para revenda, etc. Então, o Pedro é um nome que pode ficar disponível no mercado. Agora, um cara para chegar e jogar e não mudar, e, independentemente de idade, mais experiente, por que não vai buscar o Gignac lá no Tigres? Ele é apaixonado por esse time. Então, mas na boa, cara. Vai estar Não é a jogador. primeira vez que ele O pode- Gignac, Não, cara, não. é o cara que outra estragava paixão o ataque dele, da que seleção francesa. Ao contrário. O Gignac, ele é muito mais... Não, é o Giroud. É verdade, é verdade. É o Giroud. Não, Mas o Gignac é aquele grandão lá também. Não, o Gignac fez Copa do Mundo. Não. Mas é fraco O também. Gignac fez 34 também. agora em dezembro. Não, é fraco também. A média de gols Entre o dele Pedro- lá é quase um gol por Mas, jogo. gente, futebol mexicano, gente. Futebol mexicano O futebol mexicano é tão parâmetro. forte como o competitivo brasileiro. que nem o nosso. Não, mas, É gente, tão forte como o de nosso. onde veio o Busquets. Para bem, não é, não, gente. senhor. Ó, os times O Carlos mexicanos já Santos disputaram a sempre Libertadores não, aqui. não, Quantos times senhor. mexicanos ganharam a Mas para Libertadores? eles, Jogaram eles é peraí. com Eles vinham pra jogar. Não, eles não Jogavam vinham pra sério. O jogar. América do Não México jogava. passou Eliminou pelo o Flamengo Não aqui, esquece pô. disso. Mas é que tá, gente. Convenhamos, Chegou, com todo o respeito. América chegou numa final contra o Boca e o... Mas nunca ganharam. Semifinal, mas Mas jogaram nunca pouco. ganharam. Cruz Azul chegou, Cruz Azul chegou. Mas o Cruz Azul. Mas Jogaram uma arbitragem pouquíssimas cheia de edições. Jogaram equívocos pouquíssimas e- edições. Mas, gente, na boa. outra coisa. O futebol mexicano Se você jogasse. ainda mexicano é quisesse, ótimo. por exemplo, ó, Eu gosto muito do futebol mexicano. Gignac, com todo respeito a ele, mas assiste entre o ele e Tequilão? Pedro, o Pedro é mais jogador.
É mais jogador. Ele não tem a experiência do cara, mas é um jogador promissor, é um jogador que o Flamengo poderia manter aí no seu plantel durante bastante tempo. Eu investiria nele. Em quem? Ó, o Pedro. Diego Costa, quando disseram aí também na possibilidade, eu não traria. Eu acho um absurdo. Eu ouvi até nesse período de férias aí, Pascoal, o pessoal falando a respeito do Hulk. O Hulk, Pascoal, ele tem um dos maiores salários do futebol chinês. Do o Palmeiras mundo. ele foi Mas ele cogitado. está abrindo, mas ele vai abrir mão desse salário para voltar para a Europa. Você sabe disso? O Hulk? O Hulk, sim. Tá indo pra onde? O Espanhol de Barcelona tem interesse no Hulk. Ah, eu duvido, cara. Duvido. Não é dúvida, é informação. Ele está aberto a propostas. Mas o Passincanei tem mais um ano e pouco. Primeiro que a situação familiar dele não está muito legal. Não, peraí, você é o contador dele? Não. Você é o contador dele? Você não está sabendo da história que aconteceu? Ele separou da mulher. Ele separou da mulher. Ele separou da mulher e ofereceu a ela 100 milhões de reais aqui. Sim, ele quer sair da China. China. E mais 40 imóveis, metade dos imóveis que ele tem. Isso é especulação, porque ele está namorando a sobrinha da mulher. A sobrinha da mulher, é isso é notícia mesmo. Vocês Então, não assim, a vida dele está um Gente, esses são os grandes bafões do futebol. TV fama, hein? Não é TV. Pô, mas você tava numa caixa de sapatos? Não, mas ele separou da mulher em julho, da mulher dele em julho, porque ele tem 3 filhos pequenos. E aí, em outubro, ele assumiu o namoro com essa moça que é sobrinha da mulher dele, da ex-mulher dele. Tem idades muito parecidas, inclusive. Sim, enfim, mas... E aí ele ofereceu, aí ele tornou pública essa oferta de 100 milhões de reais e mais 40 O que eu tô dizendo é que assim, a vida dele pessoal, na China, não ficou bacana por causa dessa história toda, ele quer sair da China. Ele tá com interesse de sair da China e aberto a propostas. Claro que é o que eu falo, gente, o não todo mundo já tem. O Flamengo hoje é um clube que é atrativo. Então, mas, muito por exemplo, atrativo para esse tipo de jogador. Tem dinheiro para pagar aí o Hulk. Tudo bem, que aí o espanhol, não é uma situação, por exemplo, mas o dono de Madrid do espanhol, entra na briga, o Real Madrid ou o Barcelona, mas é um outro patamar o dono do espanhol é um dos donos do clube do Hulk, é um clube chinês, é administrado com muita grana, tal, etc. Então, mas você disse que ele abriria a mão do salário para jogar. Mas ele não receberia no espanhol o que ele ganha no time chinês, porque o investimento é um pouco menor. Agora, se você tem 2 anos para receber aquele rio de dinheiro que ele recebe... eu ficaria também. A gente não sabe, é o que eu falo, a gente não sabe às vezes qual é a vontade do cara. Tem tanto jogador que a gente fala, o Rafinha mesmo, quem acreditaria que o Rafinha deixaria o Bayern Munique com um monte de... Não, mas ele tinha um monte de proposta para ficar na Europa e voltou pro Flamengo. Ele tá falando, a gente não sabe, a gente não sabe. De repente o cara tem a intenção de jogar no Flamengo. Mas o cara fala, quero jogar no Brasil. Flamengo me é atraente. Ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, chegou na final do Mundial, levou o jogo pro Liverpool para prorrogação. Vai me pagar um bom salário, eu vou estar em casa. Pode ser, óbvio, a gente não sabe. Óbvio, claro que vem uma proposta de 100 milhões na mão, você fala, eu quero agora. Não, mas às vezes o cara já teve... O cara já teve o delay. Uma conjectura... o Flasquinha está fazendo uma conjectura. O Flamengo não vai não está não está contratando o Hulk. Ele está dizendo, se precisar do centroavante, por que não contrata? Não, é que eu citei, Pascoal, porque agora nessa os caras vão botar lá temporada de férias aí. Está contratando. O pessoal solta uma granada com um monte de nomes aí, pulverizando para todos os times aí. Tanto que o Hulk já foi até comentado no Palmeiras numa outra oportunidade. Sim. E agora também o Flamengo nessa indefinição do Gabriel. Ele começa a cogitar do Palmeiras, ele falou que ia jogar lá. Então, mas por exemplo, o Hulk, entre Hulk, entre Gignac, entre Diego Costa. Você tem o Funes Mori, que é bom pra caramba. Eu iria no Pedro, Pascoal. Funes Mori, o Pedro, o Monterrey. Bom jogador, jogou um baita mundial também. Que ele é o bom, o irmão é ruim. O Ramiro Funes Mori. O Rogério. O Rogério é o atacante. Então mas é que tá, Pascoal. O Pedro é um cara promissor. É um cara que no Fluminense, repito, ele mostrou qualidade. Bom jogador. Ele tá realmente aí com essa indefinição. O Pedro não deu certo na Europa. Essa é a verdade. Ele se machucou lá também, não conseguiu aí ter uma sequência de jogos. Mas é um cara que eu acho muito promissor. Eu acho, sinceramente, Pascoal, que qualquer jogador que tenha uma razoável qualidade, não precisa nem ser top, não precisa nem ser um Gabigol da vida, mas um cara que tiver um mínimo de qualidade nesse ataque do Flamengo, o cara consegue encher a Carlos Vela, que joga no Galaxy, o mexicano da seleção, Carlos Vela, bom jogador. O Vela já é veterano. Mas eu acho um bom... Mas é o que eu falo, é o que eu falei, depende o que o Flamengo quer. Ele quer um jogador pronto para chegar e não mudar muito o esquema, que é experiente, com bagagem internacional, que faz gols também, você vai nessa característica que eu falei, que é Gignac, você vai buscar o Funes Mori, o Carlos Vela, são jogadores mais experientes, mas que não mudariam o padrão do Flamengo. Agora, você quer um jovem para ser trabalhado com um pouco mais de paciência, porque hoje, para mim, o Pedro, apesar de muita gente enxergar ele com grande potencial, eu acho ele um bom jogador. Bom jogador. Não me mata de amores, por exemplo.